Olá, muito boa noite, obrigado pela sua companhia. Já já a gente começa em definitivo com o Politeia. Vamos falar sobre a definição de alguns parlamentares jovens, capitaneados pela deputada federal Tabata Amaral, do PDT de São Paulo, que agora se revoltou com o partido, que resolveu colocá-la na geladeira, porque se posicionou contra algumas determinações que veio de cima e quer ir na justiça, pedir o mandato e migrar para qualquer outra agremiação. Também tem outro assunto muito quente, né, Cismar? Semana começou quente, né, Marco Antônio, com essa notícia da deputada Tabata, mas quem imaginaria que a semana iria esquentar tanto, né? Olha só, vamos falar também sobre toda essa polêmica envolvendo deputados do PSL, especialmente, né, nosso deputado goiano, o deputado federal delegado Valdir e também a deputada Joyce Halsemann. Eles que se envolveram numa polêmica, né? Há gravações aí relacionadas ao presidente da República, Jair Bolsonaro, ao próprio delegado Valdir, o deputado delegado Valdir. Então, como fica a situação dessas pessoas, Marco Antônio? O programa de hoje promete, nós vamos discutir com mais alto nível, com dois especialistas, né? Essas questões que são de suma importância para as nossas vidas. É isso mesmo, nós vamos trazer aqui no estúdio do Politeia um especialista da área do marketing, né? Da área técnica, que trabalha ali com os bastidores da política, a preparação dos candidatos, uma pessoa muito influente que pesquisa o assunto e também temos alguém da área da justiça, alguém que está lá na OAB, que conhece bem os trâmites legais do que pode e o que não pode ser feito, né? Exatamente. Como fica então a situação da deputada Tabata Amaral e outros parlamentares que querem de fato sair dos seus partidos? Será que eles vão conseguir? Será que eles vão permanecer? O que diz a legislação? E como fica a atual situação do deputado delegado Valdir, da própria deputada Joyce e o presidente da República e o PSL? E isso tudo nós vamos continuar a discussão, mas começar no próximo bloco aqui no Politeia. De volta com o Politeia, que é pura política, nosso encontro semanal para tratar desse assunto tão importante para as nossas vidas, né? E que bom que você está conosco aqui em Goiás, no Distrito Federal, em sinal aberto, canal 5, Goiânia, região metropolitana e Itumbiara, canal 15.1 no Distrito Federal e também Águas Lindas em torno. E você de todo o Brasil via satélite acompanhando também a nossa programação. E nós vamos tratar especialmente da política nacional, né? Dessa relação entre o Congresso Nacional e a Presidência da República, uma relação que está cada vez mais quente, polêmica. Tudo começa na segunda-feira, quando a deputada Tabata Amaral, aquela, né, que foi admirada por muitos, né, teve uma relação muito amistosa com Ciro Gomes, né, aquela que estudou em Harvard, ciências políticas, astrofísica, se elegeu por São Paulo, declara em rede nacional ao programa Roda Viva da TV Cultura que pretende entrar na justiça contra o partido, né, para sair do partido, né? Ela alega perseguição política, entre outras coisas. Mas a semana só foi esquentando, né? Quem viu o programa na segunda não imaginaria os próximos capítulos envolvendo parlamentares e o governo federal. Marco Antônio Ferreira, boa noite. A batata assou, mas assou com gosto de gás. Boa noite para você, boa noite para você que está em casa também acompanhando o Politeia. E realmente, a batata assou, ficou bastante quente, inclusive para a turma do presidente Jair Bolsonaro, que deu consequência aí às declarações da deputada federal Tabata Amaral, com Ciro Gomes, né, discordando de posicionamento do PDT, e o presidente ali se envolveu numa discussão com o presidente da legenda, que inclusive o deputado federal Luciano Bivar teve buscas em sua residência, buscas da Polícia Federal. Mas para o final da semana, as consequências dessas confusões no PSL chegaram até o deputado federal por Goiás, né, o delegado Valdir, que é o líder do PSL, e soltou algumas bombas, né, que a gente não sabe até agora se realmente vão ser as bombas que ele disse que pode implodir o governo ou se vão ser mais pérolas, né, do deputado federal. Vamos aguardar então, mas a gente debate isso aqui no decorrer do programa. Acabou sobrando também, né, para nossa colega de profissão, né, que está como deputada federal, também líder ali das duas casas, né, líder do governo, a Joyce Halsemann. Acabou perdendo essa liderança. Teve também votação aí com relação à condenação em segunda instância no Supremo Tribunal Federal. Meu amigo, minha amiga, você de todo o Brasil ligado no Politeia, assunto é o que não falta hoje, Marco Antônio. Para nos ajudar a entender esse processo, nós estamos recebendo dois especialistas para poder
debater esses temas conosco. Um deles é o Marcos Marinho, consultor de comunicação e marketing político. Marcos, é uma honra tê-lo aqui novamente, uma oportunidade tão polêmica. Boa noite. Boa noite, Edmar. Boa noite, Marco. Boa noite a todos que estão nos assistindo agora. É uma satisfação estar de volta, né? Após algum interstício um pouco longo, né? Que eu não vim aqui no Politeia, mas vim numa semana produtiva, com muito assunto para comentar. Marcos Marinho, que esteve em Portugal aí, defendendo tese de mestrado, está quase português, voltou quase com sotaque. Recebendo também aqui nesta noite no Politeia, ele que é presidente da Comissão de Direito Político e Eleitoral da OAB Goiás, doutor Vandir Alan de Oliveira. Já falamos em outras oportunidades, inclusive aqui no Politeia. Muito obrigado por estar conosco de novo. Boa noite. Boa noite, Edmar. Boa noite, Marco Antônio. Boa noite, professor Marcos Marinho. É um prazer, uma alegria estar sempre compartilhando essa bancada. Antes era bancada, né? Agora ficou mais confortável o negócio aqui, né? Mas é um prazer, é uma alegria estar aqui com vocês. O doutor Vandir está conosco há muito tempo, o Marcos também, na época era uma bancada, tinha uma mesa, de fato era assim, o layout do estúdio mudou. A gente estava debatendo aqui quando foi a última vez, foi 2012, 2014, que tivemos juntos aqui. Aí a gente desistiu. Estamos de novo, então, numa oportunidade. Quase preto e branco na época ainda. Estava no início do HD ainda. Marcos, como que você avalia essa declaração da deputada federal Tabata Amaral, do PDT, né, a padrinhada política de Ciro Gomes, ela que votou favorável à reforma da Previdência, contrariando a indicação do partido do PDT, e de repente ela anuncia que ela pretende entrar na justiça para manter o seu mandato, para não perder, alegando uma justa causa. Não só ela, nós vamos falar também a outros deputados do PDT e também do PSB. Então, esse é o tipo de caso que não dá para você ter um viés apenas para observá-lo. De fato, há uma questão de fundo que é a Tabata Amaral, assim como Felipe Rigoni do PSB e mais alguns parlamentares, serem oriundos do movimento suprapartidário, ou apartidário, não gosto muito dessa palavra, chamado Renova BR, que é um movimento de formação de lideranças políticas, um movimento que se coloca no cenário político nacional não como um partido, mas como um fomentador de lideranças. E esse pessoal tem um mindset muito apropriado, tem uma linha de ação e uma linha de perspectivação da política muito alinhada ideologicamente. E eles migraram para esses partidos, tanto PDT quanto PSB, já tentando demarcar um território de que, ok, vamos nos filiar aos partidos de vocês, mas mantemos uma certa coerência com aquilo que nos foi introjetado durante a formação de liderança, tanto o Tabata como o próprio Felipe Rigoni. E aí eu não sei muito bem, e não está muito claro até então, como é que isso se processou internamente no partido após a eleição. Tabata Amaral ganhou notoriedade por ter tido embates fervorosos contra os péssimos ministros da Educação, Vélez Rodrigues e Abraham Weintraub, e isso deu a ela repercussão nacional, mas também deu a ela uma perspectiva por parte de alas da centro-esquerda e esquerda de que ela seria uma defensora real dos anseios dessa categoria, ou desse público mais alinhado com os pensamentos de esquerda, que são contrários à reforma da Previdência nos moldes como está sendo votada. E aí gerou a celeuma, né? Quando ela votou a favor, toda a esquerda e centro-esquerda veio de avalanche contra ela. E aí Ciro Gomes talvez tenha se sentido traído, a gente não pode saber de fato até que ponto foi ou não traído, ela disse que não, que sempre deixou claro a postura dela, o partido diz que sim, que ela foi rebelde em relação à orientação do partido, e esse embate está montado. A questão é, temos elementos que são possíveis nos dar uma propensão de que a Tabata tem uma certa razão, porque ela disse que foi coerente na posição dela, mas também ao lado do partido. Tabata só foi eleita pelo quociente eleitoral do PDT em São Paulo. Então, alegar que o mandato é exclusivamente dela é um tanto quanto equivocado, e o Vandir pode me ajudar nesse ponto, porque a eleição proporcional é uma eleição que demanda quantitativo do partido. Então, ela, ok, talvez combinou uma coisa, depois a coisa não correu como ela imaginava, como o partido imaginava, mas não dá para ela apelar, botar o mandato embaixo do braço e ir embora. Então, há uma celeuma jurídica, que o Vandir vai poder falar melhor sobre isso, e há uma questão política clara. Independente do que está acontecendo, ela se demarca no cenário político nacional como uma liderança. Levando ou não o mandato, ela começa a se cacifar para fundar um novo partido, talvez, ou para, de fato, ser a líder desses movimentos suprapartidários em nível nacional. Pois é, doutor Vandir, nesse quesito, né, o PDT teria razão, e já que o partido teve uma orientação, um posicionamento em relação à reforma tributária, à reforma da Previdência, deveria, então,
a parlamentar e todos aqueles que pertencem ao quadro seguir a orientação, ou o parlamentar ele tem autonomia para definir como ele quiser? O parlamentar ele tem autonomia para votar de acordo com a sua consciência. As consequências que o parlamentar se sujeita na hipótese de fechamento de questão dentro da bancada é a disciplina interna do partido, podendo até ter a sua atividade parlamentar, o seu funcionamento parlamentar suspenso. Isso não tem o poder de atingir o mandato. Ela não, no meu ponto de vista, ela não corre nenhum risco de perda do mandato em razão de ter votado e ter votado de maneira fundamentada, né, contra a orientação partidária. Ela poderia, no máximo, sofrer as sanções internas ali de funcionamento parlamentar dentro do partido. Mas ela continuaria, então, no PDT? A saída do partido é uma opção dela. No quadro que nós temos hoje, nós tivemos uma evolução da jurisprudência do STF até que se positivou a fidelidade partidária, entendendo que o partido, o candidato que sai do partido no curso do mandato, ele, na verdade, está abrindo mão do mandato, porque, como o professor Marcos colocou, o mandato não pertence ao parlamentar. O mandato pertence ao partido. Existe uma convergência de fatores para se fazer um candidato. O primeiro deles é o atingimento do quociente eleitoral, e ainda que o candidato tivesse atingido sozinho o quociente eleitoral, ainda assim o mandato continuaria permanecendo com o partido, porque o partido dotou o candidato de tempo de TV, de recurso financeiro, de estrutura partidária para concorrer. Existem as hipóteses de justa causa para a saída do partido, mas que... Perseguição política é uma. Olha, o que a lei diz? Desvio reiterado do programa partidário ou grave discriminação político-pessoal. Essa segunda hipótese, ela é de um subjetivismo tremendo, que vai depender da análise que o juiz fizer do fato, para entender se que há ou não justa causa ali para a saída sem risco do mandato. Agora, uma coisa que eu acho bacana pontuar da fala do Vandir é a seguinte: para o parlamentar, o que vale a pena ali dentro é você ter espaço de fala. Quando alguém é suspenso das suas atividades partidárias, quando alguém perde cargo em comissão, quando alguém perde cargo de liderança, como foi o caso da Joyce Hasselmann, que você colocou, Sergismar, perde espaço, perde protagonismo. Então, você ser um parlamentar entre 513, sem espaço de fala, sem condição de reverberar a sua imagem, é muito provável que você caia no ostracismo, que é a última coisa que parlamentares jovens e pujantes como a Tabata e o Rigoni querem nesse momento. Portanto, essa celeuma toda, de fato, ela não vai ser expulsa do nada, e o PDT não tem interesse em expulsá-la. Ela que quer sair mantendo o mandato, porque não estão dando a ela o espaço para a reverberação dos seus ideais, como ela se propõe. E aí que está a celeuma. Ela, de fato, votou de acordo com a consciência dela, isso, para mim, ok. Porém, há as consequências disso. E agora ela não está conseguindo lidar bem com as consequências, porque o partido, de fato, a colocou na geladeira, vamos dizer assim, jogaram ela para o banco. E aí ela está, de fato, sem saber como lidar com a questão. Porque se ela continuar no banco por mais 1 ano ou 2, todo esse protagonismo que ela conseguiu agora após a eleição vai arrefecer. Você acha que ela foi precipitada? Nós estamos falando de uma deputada de 25 anos, uma deputada em primeiro mandato e que, de fato, tem muito que aprender, como em qualquer lugar que a pessoa nova que se propõe a fazer, ainda não tem a tarimba, não tem experiência. Você acha que ela se precipitou em não votar, não seguir a orientação do partido? Eu acho que não. Porque ela vem de uma nova leva de atores políticos que já vem com um novo mindset, que já vem com uma nova percepção do contexto político. É uma questão geracional isso, e eu, como estou nas faculdades, eu percebo muito que esses jovens já chegam meio que na perspectiva de ruptura, de quebrar paradigmas, então para mim isso é um processo natural da geração da Tabata. E de fato ela vem marcando o território. O que é mais interessante para mim entender é que esse tipo de ator político agora já não tem mais essa amarra partidária que os anteriores tinham. Eles não têm o medo de perder o mandato ou perder o partido, porque eles se entendem como protagonistas da sua própria história. Então, construindo a sua imagem, consolidando a sua imagem em vários ambientes, se ela perde o mandato agora, ela se cacifa ainda mais dentro do escopo onde ela está se destinando a trabalhar para próximos movimentos políticos. Então, eu não vejo como atempada a ação da Tabata. Talvez ela não tenha ainda percebido como é que a banda toca na Realpolitik. E isso atrapalhou um pouco os planos dela. Talvez não seja tão fácil como ela esperava o sucesso dessa empreitada. Porém, ela fez o que ela achava correto
E não há, na minha perspectiva, uma perda fulminante da carreira política dela. Se ela sai com o mandato, para ela vai ser motivo de orgulho. Se ela sai sem o mandato, também será um motivo de orgulho, porque no cenário político, uma pessoa de 25 anos, com tamanha pujança e consistência nos seus ideais, vai polarizar muita gente, vai atrair muita gente. Então, eu não creio que ela saia perdendo essa história. O movimento do xadrez já indica que ela não vai sair do partido de qualquer jeito, correndo o risco de perder o mandato. Porque a fala dela é que ela vai entrar na justiça para legitimar a sua saída. O que ela quis dizer? Eu estou entrando com uma declaratória de justa causa perante a Justiça Eleitoral, para que antes de eu pedir a desfiliação, a Justiça Eleitoral me dê uma sentença declaratória dizendo: existe sim a grave discriminação político-pessoal que legitima a sua saída do partido. Então, o movimento dela está sendo muito bem calculado, né? E ela não vai sair do partido de qualquer jeito. Eu acho que o maior prejuízo que ela pode experimentar de imediato é o afastamento da CCJ. Porque isso aí eu tenho certeza que o PDT vai retirá-la da CCJ na vaga que lhe cabe. Professor Marcos, no caso da Tabata, né, por ser jovem, como o Cismar colocou, o senhor mesmo colocou, seria ali uma maneira de atrair aquela parte não tão radical à direita, ali vinculada ao presidente Jair Bolsonaro, e não tão radical vinculada à esquerda, aos partidos mais próximos do PT? Olha, Marco, eu percebo que esses novos atores políticos, nós tivemos uma leva bem interessante e diversificada de jovens adentrando agora as casas legislativas de um modo geral. Eles vêm com uma nova perspectiva em relação à política. E aqui eu estou desconsiderando os herdeiros, né, que são aqueles filhos de políticos muito tradicionais que acabam rezando a mesma cartilha dos pais. Mas esse pessoal novo que vem, teoricamente, sem ter já um background muito pesado e muito denso de uma conduta política, eles vêm mais na perspectiva de não estar tão atrelados a siglas. Nós estamos vivendo um momento na política brasileira onde o peso dos partidos está deteriorando. E isso está dando espaço para que essas pessoas se coloquem como líderes meio que suprapartidários. Tá? Não é questão de apartidarismo, não é o fim dos partidos, mas são pessoas que estão se construindo uma atividade política que vai além do que é preconizado normativamente nas siglas partidárias. O que também é um risco, porque pensar na política brasileira sem uma aglutinação partidária é temeroso. Há uma reclamação muito corrente de que o Brasil tem partidos demais, não é isso? 35 partidos. Como é que as pessoas querem esquecer os partidos se quando tem partido demais é ruim? Bom, tem gente defendendo agora a candidatura avulsa. Tá, mas se muitos partidos é ruim, todo mundo individualizado vai ser péssimo. Então, a dinâmica partidária, eu acho que ela está mal interpretada e ela está mal colocada socialmente. Demonizou-se os partidos têm culpa disso. Há um tempo agora eu fiz uma palestra para a juventude do MDB e fiz questão de dizer isso. Os partidos precisam se reinventar e se requalificar. Agora, acabar com os partidos não vai melhorar a política. Nós precisamos de estruturas que aglutinem pessoas com ideais próximos, que tenham proposições conjuntas, que pensem coletivamente, porque se a gente começar a personalizar demais a política, num país do tamanho do Brasil, vai ser impossível gerar consenso. Porque quanto mais visões dissonantes houver, mais complicado vai ser a gente sentar numa mesa e chegar num ponto comum. Por isso que os partidos são importantes, por isso que o fechamento de questão é uma causa que dá vida e vivacidade à própria seara política. Agora, os partidos têm que fazer sua meia-culpa, se reinventar, e os atores políticos tradicionais, mais antigos e os novos têm que entender qual é o papel dos partidos políticos na democracia. Sem isso, eu tenho bastante receio do que a gente vai conseguir produzir democraticamente daqui para frente. Você esteve em Portugal recentemente, nós comentamos inclusive há pouco. Nas democracias mais consolidadas, né, mais antigas, é diferente essa questão partidária, né, essa dependência de tantos partidos? Sim, o sistema português ele é bem diferente do brasileiro, né? E lá, de fato, você tem a conformação partidária como o preponderante no debate político. Tanto que lá o voto é em lista, né? Então você não tem, você tem a figura do cabeça de lista, que seria o ator político mais importante daquele grupo, mas o voto é em lista. Então você despersonaliza um pouco a questão desse voto. E aí você tem, de fato, as bancadas, que atuam enquanto bancadas. Isso dá uma outra percepção do agir político. Doutor Vandir,
esse enfraquecimento dos partidos políticos, ele não provocaria uma insegurança jurídica, já que a gente tem dificuldade para julgar essas questões relacionadas aos parlamentares, relacionadas a crimes eleitorais com partidos? Individualmente, também não causaria essa insegurança? Olha, nós temos um modelo constitucional posto. Isso não cabe nem interpretação do STF. O STF, o ministro Barroso chamou uma audiência pública para discutir a ADC que busca a possibilidade de candidaturas avulsas. Eu entendo que essa é uma matéria que está tão clara na Constituição, está lá no artigo 14, requisito, condição de elegibilidade, filiação partidária. O nosso sistema político ele se estrutura a partir da lógica da existência de partidos. Invoca-se o Pacto de San José da Costa Rica, que não pode haver restrições ao exercício do direito político, mas se for usar essa lógica, a lei do ficha limpa também não pode valer, porque ela estabelece causas de inelegibilidade antes de trânsito em julgado. E o Pacto de San José só diz que os direitos políticos só podem ser afastados em decorrência de condenação criminal transitada em julgado. Então, assim, essa discussão, para mim, ela é insípida da forma que ela está sendo travada. Quer mudar o arranjo político brasileiro? Mude a Constituição. Tire a previsão constitucional dos partidos políticos, da necessidade de filiação partidária. Essa não é uma discussão moral da sociedade, é uma baliza constitucional. E isso tem uma lógica, tem uma razão de ser. Como o professor Marcos colocou, essa formação de consenso no varejo inviabiliza qualquer governo. É impossível você ter uma proposta de reforma da Previdência que não nasça de um agrupamento ideológico que tem uma visão de mercado, uma visão de economia mais ou menos alinhada para elaborar aquela reforma. Então, se nós não temos partido, aí eu sou favorável a gente partir para a democracia direta. Então, se nós não temos partido... esferas de participação, cada um toca o seu barco. Isso, não tem sentido ter parlamento. Sem partido, não tem sentido ter parlamento, porque é a mesma coisa de tratar diretamente conosco, cidadãos. Pois é, no país grande, com a população gigantesca, também ficaria inviável. Inviável, absolutamente inviável. Eu reconheço que a gente precisa pensar estruturas mais racionais para diferenciar uma eleição de presidente da República com uma eleição de prefeito e vereador lá em Anhanguera. A gente precisa racionalizar isso. Mas daí a romper com uma estrutura que a Constituição estabeleceu para funcionamento do nosso sistema político, eu acho que é um passo grande demais, e eu acho que essas discussões são meio assodadas e partem de premissas um pouco simplistas, no meu ponto de vista. Então, eu acho que nós precisamos aprimorar as estruturas partidárias, nós precisamos criar democracia interna dentro dos partidos, que esse, para mim, é o maior mal que nós temos. Nós não temos democracia interna, nós temos estruturas provisórias de partido que hoje têm a previsão de durar até 8 anos, isso é um absurdo. E se você insere e privilegia democracia interna dentro dos partidos, onde os filiados possam participar efetivamente da construção da direção do partido, você resolve o problema de participação feminina, você resolve o problema de representação de minorias. Distribuição de fundos. Exatamente. Por quê? Porque quem vai construir a estratégia do partido são os seus filiados. Hoje, que sentido que tem o cidadão? Para que eu vou entrar num partido? Eu não sou candidato. A primeira coisa que ele pensa é isso. E entrar para o partido não significa que você vai ser candidato. Significa que você vai participar das discussões e da construção política que aquele partido está propondo para a cidadania, para a sociedade. Marco Antônio, eu não sei se você percebeu, mas o professor Marcos Marinho citou pelo menos umas 3 vezes, talvez mais, a questão desses novos grupos, desse novo posicionamento, assim, digamos, talvez independente ou mais independente do que as antigas ou algumas oligarquias que restaram, aquela questão de pais e filhos. Nós tivemos aqui, inclusive, Marco Antônio, representantes do Movimento Brasil Livre em Goiás, conversamos com ele, pessoal bem liberal. Essa maneira de se portar, professor Marcos, tanto da Tabata, dos demais deputados, de falarem assim, não, partido, eu tenho meu posicionamento. Eu não vou votar nisso, na reforma da Previdência, vou votar a favor, ou não vou votar por isso, por aquilo. Eu tenho a minha forma de pensar. Nós podemos enxergar como algo positivo, professor Marcos, como uma mudança de mentalidade, ou pelo menos o início disso na nossa política? Ismael, eu penso assim, você
primeiro, carece de formação política, de formação cívica, para então começar a debater os assuntos polêmicos que envolvem a polis, que envolvem as cidades, que envolvem a sociedade. Esses grupos, pelo que eu conheço, eles dão um pouco dessa formação. Você pega uma massa, você pega pessoas dos mais diversos segmentos e dá a eles um pouco de formação política. Então, eles já começam a pensar e a projetar ações políticas de uma forma diferente do que se fazia antigamente, o que é muito positivo. Agora, eu concordo com o Bandi. A gente tem que pensar na estrutura. Se você quer ter grupos apartidários ou suprapartidários para dar formação para esse pessoal, excelente, eu acho ótimo. Mas então construa isso de uma maneira legalizada, de uma maneira dentro do que a Constituição prevê, preconiza. Porque adianta eu formar grupos, criar ali uma linha racional para esse grupo, uma normativa, uma diretriz, depois separar todo mundo, cada um num partido que já tem a sua própria ideologia, a sua construção coletiva. Eu acho que isso complica um pouco o caso. Então, eu acho que o ideal, na minha leitura, é que esses grupos continuem trabalhando, continuem formando novos líderes, porém, se aglutinem, formem seus partidos, construam de fato estruturas com potencial para brigar dentro das assembleias, dentro das câmaras municipais, para assumir o executivo. Porque a minha leitura é, você quer mudar uma cultura política, trabalhe e eduque. Agora, depois, não fragmente isso, não atomize e coloque essas pessoas dentro de contextos que têm outro tipo de pensamento de referencial. Eu passei por isso uma vez na atividade privada, trabalhando numa grande empresa, onde 1000 pessoas foram contratadas no ano para serem formadas, para mudar a cultura da empresa, porém foram atomizadas e recolocadas em outras filiais, onde lá já haviam 20, 30 pessoas da cultura antiga. O projeto não prosperou. Para mim é a mesma lógica. Você quer criar um grupo com a consciência política diferente do que está posto, porque você não concorda, mas depois você não dá a essas pessoas a estrutura política necessária para a implementação da ação política. Eu acho que falta aí essa conexão. Há um gap nesse caso que eu penso que pode ser revisto. E vamos falar a verdade? Tem um player político forte para 2022 que está construindo muito bem essa situação e eu penso que ali na frente ele vai amarrar muito bem todos esses grupos. Pois é, o assunto está muito bom, né, Segismar? Mas vamos tomar uma aguinha, deixar os nossos convidados dar uma refrescada, porque após o intervalo a gente volta e tem assunto para deixar a chapa bem quente. A Câmara não para de ter assunto, né? Os deputados do PSL também ali se engalfinhando, né, Segismar? E a gente vai trazer para os nossos convidados o debate acerca disso. Já já. Continue com a gente. Voltamos com mais um bloco do Politeia. Daqui a pouquinho nós vamos repercutir então todo esse cenário quente lá em Brasília, em todo o Brasil, com relação a governo federal, né, deputado delegado Valdir, deputada Joyce Halseman, e aí vai indo. Mas para finalizar esse tema, viu, Marco Antônio, estamos falando para você que trocou de canal agora, está conosco aqui no Politeia, sobre, né, a possível desfiliação de alguns deputados federais, capitaneada aí por Tabata Amaral, que tem ganhado notoriedade nessa causa, né, não concorda com o posicionamento do partido. Nós estamos conversando com o Marcos Marinho, ele que é professor, consultor de comunicação e marketing político, e também com o presidente da Comissão de Direito Político e Eleitoral da OAB Goiás, doutor Vandir Alain de Oliveira. Doutor Vandir, já para ir finalizando esse assunto, do aspecto legal, uma reforma política poderia resolver esses problemas, essas picuinhas, isso está acontecendo? Olha, eu acho muito difícil uma reforma política que dê solução para problemas pontuais. Se você pensa numa reforma política para resolver um problema pontual, você vai causar um efeito borboleta, né? Bate a asa aqui e causa um maremoto na asa. Eu acho que vão fazer uma mudança pragmática na legislação eleitoral, acredito nisso, porque existe a possibilidade da janela partidária, da janela para troca de partido sem risco de perda do mandato.
Só que essa janela ela se destina para o parlamentar no último ano de mandato, ou seja, vereadores desfiliam para concorrer à reeleição para vereador, deputados desfiliam para concorrer à eleição para deputado. Então não haveria espaço para a Tabata ou para os demais deputados do PSL saírem na janela agora do começo do ano que vem. Então eu imagino que possam alterar a legislação nesse sentido, né, valendo para os deputados federais e estaduais, porque os cargos não estão em disputa no ano que vem, portanto, não incidiria o princípio da anualidade. No caso da fusão ou criação de um novo partido, isso poderia ocorrer fora da janela. Fora da janela. O que é uma realidade que está se cogitando agora também, né? Agora, não só para a Tabata, mas para o PSL. Para o PSL. Eu acho que assim, a Tabata ela vai ser beneficiada pelo levante do PSL. Agora, nas hipóteses de fusão e incorporação, nós temos alguns partidos que já se incorporaram em decorrência da cláusula de barreira, mas eu acho que a Tabata continuaria com o mesmo problema. Porque para onde que ela vai? Né? Sem essa possibilidade de escolher para onde ir, fica um pouco mais complicado. Estão falando aí, né, de uma possível parceria dela com o João Dória, enfim, PSDB. Marcos, para a gente aí finalizando parte desse assunto, né, e movimentar aqui, porque temos muita coisa a falar, né, Marco Antônio? Como que você visualiza, você já falou sobre a independência desses grupos políticos, mas muitas pessoas têm criticado a deputada Tabata, né, porque, segundo essas críticas, ela teria esse discurso de ter sido uma menina que veio de origem muito simples, é muito pobre, da periferia de São Paulo, conseguiu, né, por uma questão de mérito, capacidade intelectual, conseguiu crescer, ganhar bolsas de estudo até cursar ciências políticas e astrofísica em Harvard. E esse discurso dela, a bandeira da educação, de algumas minorias. E dizem que ela não está honrando uma possível posição de esquerda. Tabata Amaral é centro-esquerda, esquerda? O que é? Qual que é a ideologia dela sob o seu ponto de vista? Então, eu acho complicado, Segismar, de tentar formatar a Tabata Amaral dentro de uma régua que já está posta. O que eu vejo ali ela ascendeu com um discurso que se alinha um pouco mais com a centro-esquerda. E aí as esquerdas, por estarem carentes de líderes, carentes de pessoas que deem a ela a reverberação, o espaço social e representem suas lutas, talvez tenham olhado para ela com um pouco mais de paixão e interesse. Porém, eu não me recordo de Tabata em algum momento ter se colocado de fato como uma pessoa de esquerda, como uma pessoa disposta a encampar aquilo que quem é de esquerda hoje acha que tem que ser o ideal. Não me recordo de fato dela ter feito essa promessa. Até porque o Ciro Gomes também nunca fez essa promessa. Ciro Gomes é um cara de centro-esquerda puro, né? Ele não é um cara de esquerda. Então a minha questão há muito mais de expectativas em relação à Tabata, geradas por uma carência social, eu percebo, dentro do ambiente político das esquerdas, do que de fato uma promessa não cumprida da parte dela. E na minha leitura está pesando mais em relação a ela, por ela ser mulher, ser jovem, ter conseguido espaço. Porque o Rigoni também é um deputado jovem, entrou agora do PSB e está passando pela mesma celeuma. E há outros parlamentares nessa questão. Então talvez haja um pouco também de pegação no pé da Tabata. Eu acho o seguinte, não é a minha opinião pessoal que vai contar nesse momento, então eu estou tendo um critério bastante pragmático. Ela não fez promessas que não tenha cumprido. Ela vem de um movimento suprapartidário, mas que tem um viés de centro-esquerda indo para a direita, na minha leitura. Que se renova, o RAP, todos têm mais ou menos essa postura para mim. Então eu acho que é muito mais uma expectativa frustrada de quem gerou a própria expectativa do dela de ter traído essa esquerda. Eu não vejo dessa forma. Já vamos mudar de assunto, Marco Antônio? Vai falar sobre o PSL agora já? Isso mesmo, para ver... Mas deixa eu só fazer uma ponderação, Vamos, Marco Antônio, porque essa questão do professor Marcos Marinho ter falado que estão pegando o pé da Tabata, e ela inclusive disse, né, ao Roda Viva, que o fato dela ser mulher, ser nova, tem pesado, já para a gente mudar de assunto, Marco Antônio, é importante ponderar o seguinte, né, o presidenciável, ex-ministro, ex-governador Ciro Gomes, ele foi muito taxativo ao falar, quando arguído, sobre o posicionamento dele a respeito do voto de Tabata Amaral, que tinha que expulsar. Ele não falou mais nada, falou tem que expulsar e acabou. Engraçado, Marco Antônio, que a candidata a vice, né, na chapa do Ciro Gomes, à presidência da República, a senadora Cátia Abreu, que votou a favor da reforma da Previdência em primeiro turno, recentemente questionaram, né? A Folha de São Paulo questionou o Ciro Gomes em uma entrevista para a internet por vídeo
se ela também teria que ser expulsa. E o Ciro fez todo um discurso elogiando a atuação da Cátia Abreu, falando bem dela, que tem uma amizade, e aí perguntaram novamente, tem que ser expulso? Aí sim, ele fala que quer manter a amizade com ela, que a admira muito, mas que pau que bate em Chico é o mesmo que bate em Francisco, e diz que tem que ser expulso. Mas depois de toda uma retórica, com a Tabata Amaral foi assim, taxativo. Mas com a Cátia Abreu, o discurso muda. Eu acho que o Ciro, ele meio que se sentiu traído pela Tabata, porque ele talvez se considere como aquele que a trouxe para o apogeu da política, que eu acho um pouco arrogante. O Ciro Gomes, ele é um quadro interessante da política nacional, porém, ele tem que burilar muita coisa do seu próprio comportamento. Eu costumo dizer que o Ciro Gomes é um homem-bomba. Talvez não fosse ele mesmo o seu grande inimigo, ele teria já galgado passos importantes aí dentro da construção do projeto dele, que é ser presidente da República. Professor Marcos, a gente continua nessa primeira parte, mudando o assunto, mas eu inicio com o senhor. A gente teve aí uma expectativa, boa parte dos brasileiros, né, teve uma expectativa muito grande com a eleição do presidente Jair Bolsonaro, deu a segunda maior bancada do Congresso, lá principalmente da Câmara dos Deputados, né, uma bancada forte para o PSL, um partido até então inexpressivo. E agora o próprio partido começa a se minar. O presidente da República briga com o presidente do partido pelo controle ali do fundo partidário, do fundo eleitoral, tem buscas na casa do presidente do partido, o líder da bancada na Câmara fala mal do presidente, e aí? Quem está com a razão nisso tudo? Olha, eu até tuitei essa semana sobre isso, que nessa briga toda do PSL eu torço pela briga. Porque, de fato, vamos ser claros, o PSL era um partido pequeno, inexpressivo, que por conta da cooptação por Jair Bolsonaro e sua família para a eleição de 2018, inflou do dia para a noite. Então você não teve ali uma formação de um partido que aglutinou pessoas que tinham o mesmo propósito, que tinham uma linha ideológica de proximidade. Havia com clareza uma bandeira conservadora moral que é preponderante para todos, porém em vários matizes diferentes. E não há ali uma construção partidária para coadunar pensamentos e projetos coletivos em prol de um objetivo comum. Você teve uma série de oportunistas, de pessoas que perceberam na carona de Bolsonaro a possibilidade de brilhar. E foi o que aconteceu. O delegado Valdir foi um deles? O delegado Valdir já tinha um pouco da sua história marcada. E talvez seja um elemento que esteja hoje sentindo mais traído nessa história toda. Porque o delegado Valdir conseguiu uma maior votação histórica para deputado federal em Goiás em 2014. Então ele já tinha a sua base fortalecida. Ele migra para o PSL por uma questão, da minha leitura, até mais ideológica do que a grande maioria dos PSListas. E nesse momento ele é traído. E é traído, inclusive, por um outro goiano, Major Vitor Hugo, que só foi eleito por conta do Valdir. A votação do Vitor Hugo foi pífia. Ele não ganharia sequer para deputado estadual em Goiânia. Então o que acontece? O Valdir se percebe, após ter batalhado tanto por Bolsonaro, pela candidatura de Bolsonaro em todo o estado de Goiás, traído por Bolsonaro. E traído por Bolsonaro por uma questão familiar. Você vê claramente que há ali o intuito de Bolsonaro, em primeiro, que é um grande equívoco, ele é o presidente da República, ele não deveria se imiscuir nessa situação, mas ele vai ali para dentro, ele tenta pressionar o grupo para colocar o próprio filho. Filho esse que recentemente ele quis indicar embaixador sem nenhum critério técnico crível. Ou seja, o Bolsonaro presidente não conseguiu ainda tirar a roupa de Bolsonaro deputado. Isso está prejudicando e muito o próprio governo dele. Aquela gravação, inclusive, mostra a articulação, ele está articulando. Olha só, me fala uma coisa. Quando a gente podia imaginar que nós teríamos, depois de Pedro Collor, que denunciou o irmão, um grupo partidário que o próprio grupo se denuncia o tempo todo? É uma coisa absurda você perceber que numa luta daquela, há vários parlamentares do grupo gravando uns aos outros para depois usar uns contra os outros. Então, assim, que tipo de grupo é esse? O que é que esse grupo hoje tem a oferecer aos brasileiros e brasileiras que votaram nessas figuras, esperando que eles pudessem, na perspectiva deles, moralizar a política, sendo que eles não podem confiar nem neles mesmos? Então, é uma situação, no mínimo, esdrúxula e absurda. Eu acredito que, inclusive, hoje, professor Marcos, é uma situação diferente do impeachment, porque nós tivemos ali o impeachment da então presidente Dilma Rousseff e o Marco Antônio. Nós tivemos ali o PT unido, até o advogado-geral da União, que é petista, inclusive teve recentemente no Supremo, em uma outra causa, José Eduardo Cardoso, alguma coisa assim,
né, lutando, o PT lutando, o Lula tentando, né, manter aquela questão. E no MDB, naquela época PMDB, até pouco tempo atrás, era esse o nome da sigla, eles estavam unidos, salvo alguns políticos daquela sigla partidária do MDB que estava aliado com a Dilma. Foi o caso do Pisciani, que era líder do governo, entre outras coisas. Mas o PMDB, eles fecharam um acordo entre eles. Então, o PMDB, ele não traiu um ao outro, e o PT também não. Foi um embate entre os dois. É diferente da situação atual, muito diferente. Essa é a grande questão que a gente pondera, voltando no fato das questões de partido. Por que você precisa de um partido? O partido ele tem que existir para ser, de fato, um corpo, para ter união, para ter convergência, para atuar em prol de uma demanda coletiva. Quando você tem um partido que ele se deteriora tão rapidamente como ele se construiu, como é o caso do PSL, e aqui a gente não pontuou ainda o caso das laranjas do Marcelo Álvaro Antônio em Minas Gerais, as laranjas do Bivar no Pernambuco, as questões dos laranjas do Flávio Bolsonaro no Rio de Janeiro. Então, assim, é um partido que ele se constrói com uma promessa que ele está anos-luz de cumprir essa promessa. E onde há pessoas ali dentro que têm pouco ou nenhum elan político, capacidade política, de articular politicamente. Você tem grupos de youtubers, grupos de radicais religiosos, radicais militares, mas que sequer jamais sentaram para conversar então. E agora ele está junto para fazer o quê? Doutor Vandir, a respeito dessa celeuma que está no PSL, a gente vê o presidente Bolsonaro, disse que não interferia, saiu um áudio que ele estava negociando com deputados para colocar o filho Eduardo como líder do partido. Depois saiu um áudio do delegado Valdir xingando o presidente. O presidente da República, alguém ali que exerce o mandato no Executivo, pode participar dessas discussões? É a primeira pergunta que eu faço. E a outra questão que eu levanto para o senhor é essa do delegado Valdir. Ele teria que mostrar, teria que apresentar as provas do tal áudio, a tal gravação bombástica que ele teria do presidente? Veja bem, eu acredito que a fala do delegado Valdir é mais bravata do que qualquer outra coisa. Sinceramente, não acredito que passe muito disso. Posso queimar a língua, mas eu acredito que é bravata. O presidente da República ele pode influenciar nessas questões partidárias. Do ponto de vista legal, não há impedimento, mas entendo que não é republicano. O presidente da República, ele é a autoridade máxima do país. Nele convergem as decisões mais relevantes da nação. Quando ele começa a entrar no jogo da discussão política interna do parlamento, ele se apresenta para mim como alguém que quer deter poder além daquele que ele já possui, né? Ele quer exceder as competências do Poder Executivo e determinar o funcionamento do Poder Legislativo. Então, eu acho que não é republicano a participação direta de um presidente da República nessas discussões, como nós temos visto acontecer por parte do presidente Jair Bolsonaro. E vou além. Não se trata só de uma postura antirrepublicana do ponto de vista político-partidário. É também do ponto de vista moral, porque o movimento dele é em benefício do filho. Mais uma vez, em benefício do filho. Se fosse um prefeito municipal, eu tenho certeza que ele estava respondendo por improbidade. Mas é o presidente da República, né? Falta um pouco de audácia para quem detém competência disso gerar esse tipo de discussão. Mas, objetivamente, do ponto de vista legal, não haveria impedimento, mas não é republicano de forma alguma. Mas e sobre esse tipo de gravação, maneira como foi feito? Nós tivemos aí recentemente, inclusive, a polêmica, né, da gravação, Dilma, Lula, né, então o presidente Dilma com o ex-presidente Lula, que polemizou, enfim, ganhou a opinião pública, né, de fato. Esse tipo de gravação, né, que inclusive o presidente Bolsonaro criticou, né, a gravação clandestina, o deputado, o delegado Valdir, foi gravado por um próprio deputado, né, que se disse fiel ao presidente, né, do próprio partido. Essas gravações têm validade jurídica para um possível processo? Olha, o STF já estabeleceu que a gravação ambiental feita por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro, ela pode ser utilizada como matéria de defesa no processo criminal. O Tribunal Superior Eleitoral passou a entender agora, recentemente, no começo do ano,
que a gravação ambiental, ainda que sem o conhecimento do interlocutor, desde que não evidencie que houve ali uma manipulação para a obtenção daquela fala, ela pode também ser usada como prova. Então, é uma zona cinza, né? Em algumas hipóteses você vai poder usar, em outras hipóteses não. O que pode se alegar é que o delegado Valdir, enquanto agente público, enquanto autoridade, se ele tem conhecimento da prática de ilícito em razão do cargo que ele ocupa e não denuncia, ele está cometendo um ilícito também, né, de concussão. Só que é extremamente subjetivo, né? O que ele tem conhecimento é de fato um ilícito? O que ele detém é de fato um ilícito? Só ele para responder, porque se ele tem alguma gravação, está guardado com ele e ninguém pode fazer prova disso. Mas sobre o ponto de vista, voltando ao nosso segundo bloco, nós falamos aqui sobre Tabata Amaral, deputada Tabata Amaral do PDT, né? Ela disse que vai entrar na justiça alegando perseguição, né, por parte do partido. Se o delegado Valdir, né, talvez seja uma hipótese muito improvável, mas vai que ele queira sair do PSL, ele poderia usar aquela gravação que não foi dele, foi uma gravação de um outro deputado, e essa gravação do presidente também, em que o presidente supostamente está pedindo a cabeça dele, né, da liderança do partido, né, na Câmara, ele poderia alegar perseguição política como justa causa para sair do PSL? Não, esse para mim é um meio de prova quase que absoluto, né? Está evidente aí a grave discriminação político-pessoal, mas o delegado Valdir está na ala que vai continuar dominando o partido. O Bivar não vai perder o domínio do partido. Se alguém for sair, quem vai sair é o Bolsonaro. Professor Marcos, nesse contexto aí, o delegado Valdir começou a quinta-feira por cima. Ele fecha a semana ainda por cima ou acabou levando bola pelas costas? Pois então, o Valdir, ele conseguiu perder a oportunidade. De fato, quando ele consegue se manter líder do partido, por conta daquelas listas, aquela bagunça de listas que virou ali, ele demonstra um pouco de força. E isso, para ele, politicamente, capitaliza, é muito bom. O que é problemático para ele a posteriori? A fala, onde ele diz que não, a gente é igual mulher que é traída e apanha e volta para o aconchego. Essa fala ela é absurda e equivocada em tantos níveis que é até difícil enumerar para a nossa audiência. Então isso foi péssimo, foi horrível. E o que é pior, na minha leitura, é essa questão da ameaça. Eu tenho material para implodir o governo. Bom, ele é um delegado, representa a justiça e a lei. Se ele está acoitando esse material, ou ele é bravateiro, como suscitou aqui o meu amigo Valdir, ou ele está sendo omisso. Para quem votou no Valdir por 2 vezes, acreditando na lisura da atuação dele, nele enquanto homem público, honesto e correto, será que isso é positivo? Acreditar que o seu parlamentar, aquele que você depositou o seu voto, aquele para quem você fez campanha, é um bravateiro? É alguém que só fala borracha para tentar capitalizar a imagem? Ou pior, é alguém que sabe de coisas erradas, talvez corrupção, vai saber, porque a gente não tem como saber, ele não tem acesso a isso, e está em silêncio por interesse pessoal? Ou seja, Valdir, que podia capitalizar essa história e sair muito bem, ao lado de Bivar, mantendo a liderança do partido, e como ele suscitou na gravação, expulsando os infiéis e ganhando espaço e força no plenário, na minha leitura, ele sai ainda mais fragilizado e talvez ridicularizado no cenário nacional e internacional. Pois é, professor, mas só que a turma que defende o presidente Jair Bolsonaro com unhas e dentes tem a definição de que o Valdir critica o presidente, o Eduardo Bolsonaro vai defender. Não dá para ser a favor do presidente defendendo o Valdir. Vai colar esse tipo de justificativa? Marco, vamos lá. Isso para mim não é política, né? Se você tem alguém que você admira e que essa pessoa é impassível de crítica, isso já não é uma atividade política, não é uma atividade de relação racional. Isso para mim é endeusamento, é dogma. Se você idolatra alguém e nada pode te colocar em dúvida em relação à mitologia desse alguém, isso para mim não tem a ver com política. Não tem a ver com resolução de problemas, não tem a ver com demandas sociais, tem a ver com adoração. O lugar disso é a igreja, não é um ambiente político. Todo ator político, todo ser humano é passível de crítica, gente.
Por melhor intenção que tenha Jair Bolsonaro, ele vai errar em algum momento, como todos erraram, os melhores aos piores presidentes, e ele vai acertar em outros. Agora, me diga uma coisa, quem é, em sã consciência, o ser humano que em algum outro momento não toma uma decisão atempada, uma decisão um pouco autoritária e precisa retroagir, precisa receber uma crítica e melhorar a sua postura? Todo mundo, isso é normal, isso é salutar para a própria humanidade. Então, se as pessoas que se colocam ao lado de Bolsonaro não admitem uma crítica, uma correção de rumos, essas pessoas não estão preocupadas com o país, com as demandas da nação, elas estão preocupadas em ter um alvo de adoração. E para mim o lugar disso é a igreja. E já finalizando o programa, né, para a gente poder discutir rapidamente, doutor Vandir, né, nós tivemos então aí todo esse trâmite lá no Supremo Tribunal Federal com relação a essa votação, né, começou o julgamento sobre as prisões após condenação em segunda instância. De fato, se aquele colegiado assim entender, como muita gente está com essa expectativa, podemos ter Lula, Eduardo Cunha e companhia soltos e absolvidos? Não tem nada a ver com absolvição, né? O que se discute pelo Supremo Tribunal Federal é se a prisão automática em segunda instância, ela ofende ou não a presunção de inocência prevista na Constituição Federal. Porque, de maneira absolutamente literal, a Constituição diz que ninguém será considerado culpado até a decisão judicial transitada em julgado. Até o final, esse trânsito até o trânsito em julgado é o exaurimento das instâncias do Poder Judiciário. Então, o que se discute no STF é a interpretação disso. Se a prisão automática a partir do julgamento de segunda instância ofende ou não o princípio da presunção de inocência. Qual que é o efeito prático disso? Colocar 160 mil pessoas na rua? Não, em absoluto. Porque mesmo havendo a declaração de que a presunção de inocência vai até o julgamento pelo STF ou até o julgamento pelo STJ, remanesce a possibilidade da prisão cautelar, se presentes os requisitos ali da prisão cautelar, né? O que acontece é que essa é mais uma discussão politizada ao extremo, né? Nós temos 3 ações, 3 ADCs, que são anteriores ao próprio indiciamento do presidente Lula, né? Onde a OAB discute isso antes de Lula virar réu, e parece que essas ações existem simplesmente para beneficiar o ex-presidente Lula. Não, é uma discussão jurídica relevante que a Defensoria Pública da União, a Defensoria Pública de vários estados ingressaram como amicus curiae nesse processo, porque existe uma realidade absurda no nosso sistema carcerário que o STF declarou que é um estado de coisas inconstitucional. O sistema carcerário brasileiro foi declarado pela nossa Suprema Corte como um estado de coisas inconstitucional. Nós temos masmorras, né? E essa antecipação da prisão com o julgamento de segundo grau agravou essa situação. Então, o resultado disso, no meu ponto de vista, não traz esse efeito trágico que vários anunciam aí, né? Mesmo porque nós tínhamos essa mesma realidade até 2016, de 2016 para cá que houve uma viragem jurisprudencial. Eu entendo que é possível sim o cumprimento da prisão a partir do segundo grau, nos casos de réus que, se forem soltos, com certeza vão fugir. Você tem indícios para isso e nós temos ferramentas jurídicas para resolver isso. Mas você antecipar o cumprimento da pena em absoluto descumprimento do que a Constituição prevê, para mim, foi uma resposta que o Supremo Tribunal Federal deu para as ruas e não mais virando as costas para a Constituição Federal. E isso precisa ser revisto. Que a gente tem que finalizar o programa, né, Marco Antônio? A pena que o nosso tempo acabou. E é importante essa fala justamente para desmistificar muita coisa que está se falando, inclusive no próprio parlamento. Tem uma senadora aí, eu não me lembro o nome, falando que 100 e poucas mil pessoas seriam soltas. É por isso a minha pergunta já oportuna sobre essa questão, esse termo absolvição que está em voga nas redes sociais, muitas fake news. Marco Antônio, temos que terminar, infelizmente, não dá vontade não. É isso mesmo, Segismar, e a gente já aproveita então, o tempo já foi, agradecendo a presença do senhor Dr. Vandir
por estar aqui com a gente debatendo esses temas importantes para toda a nossa sociedade. Muito obrigado, boa noite para o senhor. Obrigado, Marco, obrigado, Segismar, obrigado à Fonte TV pelo convite. E a Ordem está sempre à disposição da cidadania para esclarecer pontos, para trazer a perspectiva que a advocacia tem das matérias jurídicas, que eu falava com vocês um pouco antes. Existem visões, existem perspectivas diferentes para se analisar uma mesma situação jurídica e, enquanto OAB Goiás, nós estamos à disposição sempre para trazer esses esclarecimentos. Igualmente, a gente faz também os agradecimentos ao senhor, professor Marcos Marinho, por também colaborar de maneira importantíssima e ímpar com esse debate aqui no Politeia. Eu agradeço o convite, Segismar, Marco. Bom de novo ter revisto o Vandir aqui. E deixo o convite para todos que estão nos assistindo. Eu estou com um curso agora no dia 9 de novembro de marketing político para pré-campanha eleitoral para quem está pensando em 2020. Estratégias on e offline. A gente tem vários players já brigando para 2022. Tem muito prefeito e vereador que está desesperado sem saber o que vai fazer para 2020. Então tá o convite feito, me procura nas redes sociais, Facebook e Instagram, @mmarinhomkt. Eu te garanto que 2020 vai ser uma luta feroz, nós vamos ter muito o que falar sobre 2020 ainda. E com certeza quem quer entrar no meio político tem que se capacitar, porque a coisa está numa mutação terrível. Ó, eu lembro a você, né, nós estamos finalizando a semana com mais alto nível de programação, continuamos no sábado e no domingo. Na segunda-feira, ele que vos fala, Marco Antônio Ferreira, volta com o Tarde News, nosso jornal diário de segunda a sexta, às 4h40 da tarde, abordando os principais fatos de Goiânia, de Goiás, do Brasil, não é, Marco Antônio? É isso mesmo. Você que ficou acompanhando com a gente Politeia, tem a nossa companhia também de segunda a sexta-feira com o Tarde News. Contamos com a sua audiência. Fique com Deus. Até a próxima semana. Tchau, gente. Vamos ver os próximos capítulos da política. Você acompanha aqui. Ótima semana.